nosso canal de entrevistas do IBHBC, e hoje vamos falar sobre sucesso no trabalho e também no relacionamento. Você já percebeu que muitas pessoas, por mais que ela se empenhe, não conseguem atingir o sucesso, tanto num relacionamento quanto no trabalho? E é sobre isso que nós vamos falar agora com eles, os facilitadores de constelação familiar, Décio, que é médico e também consultor de empresas, e a Wilma, que é enfermeira, com a bagagem de mais de 15 mil horas aí de atendimentos, no workshops vivenciais, treinamentos e também seminários que promove no Brasil e em vários países. Sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Bom, para começar, como é que vocês podem ajudar essas pessoas a atingir o sucesso através desse sistema? Bom, a abordagem das constelações familiares ela foi desenvolvida por um filósofo alemão e ele descobriu 3 leis que são essenciais para que os relacionamentos deem certo. Essas 3 leis, que são o equilíbrio nas trocas, no dar e receber, o reconhecimento de uma ordem hierárquica natural que acompanha os grupos humanos e o respeito pelo direito de cada membro por pertencer a esse grupo. Essas 3 leis elas precisam estar em harmonia quando a gente se move dentro da nossa vida nos diversos grupos aos quais nós estamos ligados, por exemplo, dentro da nossa família ou dentro do nosso ambiente de trabalho. O que acontece, por exemplo, quando alguém viola essas leis? Ele coloca-se contra o fluxo natural daquilo que tem que acontecer dentro desse ambiente para que as coisas sucedam bem. Imagine, por exemplo, se um novato que acabou de ingressar no ambiente de trabalho chega e comporta-se como se ele não precisasse de ninguém, como se ele não dependesse da hierarquia existente dentro desse lugar. Simplesmente viola todos os passos da hierarquia dentro desse ambiente. Como ele pode ter êxito indo contra a hierarquia? Ele seguramente vai ser riscado do mapa no primeiro dia. Por outro lado, se ele se comporta de acordo com essa hierarquia, que no caso dele, que acabou de chegar, é o último lugar, então ele vai até as pessoas mais experientes, por exemplo, e pede ajuda de uma maneira humilde, que reconhece o seu próprio lugar dentro daquele sistema, ele fatalmente terá a ajuda necessária para desempenhar-se bem dentro desse ambiente. Então esse é apenas um exemplo de uma situação onde essas leis podem, o reconhecimento dessas leis pode nos ajudar a nos colocar em harmonia com aquilo que é preciso fazer para alcançar esse sucesso. Há muito que falar sobre isso dentro desse âmbito, porque essa ferramenta com a qual nós trabalhamos, ela oferece muito nesse sentido. Por exemplo, uma outra descoberta importante que nos ajuda a encontrar uma solução em muitas situações é que todo tipo de trabalho que nós tenhamos que desenvolver, em essência, é um trabalho de servir aos outros. Então, não importa se eu sou médico, gari, juiz de direito ou presidente da República, a tarefa essencial que essas pessoas têm que fazer nessas diversas funções compreende um movimento de serviço, de estar a serviço do outro. Pois bem, portanto, servir é a essência de um bom trabalhador, uma pessoa que consegue fazer bem e desempenhar bem o seu papel. Ora, onde é que nós aprendemos a servir? Com quem nós aprendemos? Quem é o nosso primeiro modelo de servir ao outro? Quem dentro de uma família serve geralmente aos outros membros da família e de fato o faz com prazer e com alegria? A nossa mãe. Ela é para cada um de nós o modelo de serviço fundamental. Portanto, é através da mãe que nós aprendemos essa questão de servir bem e com alegria. Quem serve bem e com alegria tem êxito. Portanto, é crítico que nós consigamos lidar bem com a mãe e aprender dela esse modelo essencial de serviço. Quando acontecem perturbações, então, na relação com a mãe, muitas vezes isso afeta a capacidade da pessoa de também se colocar a serviço, e isso, então, desencadeia toda uma sequência que termina em uma dificuldade de ter um bom desempenho ou ter êxito nos relacionamentos, sejam eles no trabalho, seja eles nos âmbitos, por exemplo, do relacionamento de casal ou outros relacionamentos que nós temos que nos defrontar ao longo da nossa vida. Esse movimento, então, de conexão com a mãe fez com que Bert Hellinger criasse muitos aforismos que, às vezes,
nos ajudam a colocar as coisas em ordem. Por exemplo, ele diz que o sucesso ele tem a cara da nossa mãe. E quem se dá bem com a mamãe geralmente consegue então melhorar também ter êxito também em outros âmbitos de relacionamento que envolvem trabalho, ou seja o que for, onde a gente está inserido, e portanto esse é um ponto crucial onde o trabalho nos ajuda. E aquele cliente que não teve esse contato materno, que não teve essa experiência materna, como é que ele pode se espelhar nesse modelo para conseguir o sucesso? Essencialmente, nós podemos reconhecer que as pessoas, tenham elas convivido ou não com os seus pais, têm uma conexão com esses pais que ultrapassa aquela que nós poderíamos esperar pelo simples convívio. Os filhos, na verdade, são uma espécie de continuidade dos pais. Reconhecer essa continuidade e estar de acordo com essa continuidade permite frequentemente que o melhor de nós flua. Eu vou dar um exemplo. Frequentemente, quando uma pessoa não teve contato com os pais, ou mesmo quando ela tem contato com os pais, mas ela não está de acordo com isso, então ela tem uma crítica ou uma mágoa em relação a esse pai ou mãe com o qual ela tem essa dificuldade. Isso acontece, por exemplo, com pessoas que perdem os pais cedo. Eles muitas vezes têm uma dor profunda em relação a isso, então eles preferem não tocar nesse ponto, porque isso alivia essa dor e, portanto, permite que eles sigam de uma maneira que dói menos. Mas ao fazer isso, eles colocam metade de si mesmos fora. Eles não integram essa parte. Eu me lembro, por exemplo, embora meu pai esteja vivo, estava vivo até recentemente, eu tinha antes uma implicância com meu pai muito grande. Então, eu sou metade do meu pai. Então, havia um monte de coisas em mim que me lembravam meu pai todo instante. Esse dedo, por exemplo, é igualzinho dele. Ou às vezes a minha voz cai na mesma canaleta sonora, então eu escuto o que eu estou falando e aí, ao escutar, é como se estivesse escutando meu pai. E como eu estava implicado com meu pai, eu ficava com raiva quando isso acontecia. Você imagina quanto tempo eu ficava com raiva no dia. Então, as pessoas no hospital estavam acostumadas a olhar para mim e dizer, vem ele, né? Isso, lógico, produzia um efeito que as pessoas se afastavam. Eu tinha menos colaboração das outras pessoas do que poderia ter. E aonde é que isso estava conectado? Numa separação que eu tinha em relação aos aspectos meus que são idênticos aos do meu pai. E isso também acontece com as pessoas que ou perdem os pais, porque eles são afastados de alguma forma, porque morrem ou vão para longe, ou afastam-se desses pais de alguma maneira porque têm em relação a eles críticas, exigências, mágoas, recriminações. Então é crucial para alcançar esse sucesso que exista um espaço onde nós possamos às vezes representar as cenas essenciais e através dessa representação permitir ao cliente reviver de uma maneira nova essa relação e reconstruí-la. Isso às vezes então permite que essa conexão com os pais seja restabelecida e através disso a conexão com aspectos nossos que são idênticos a eles. Então quando alguém está contra os pais de alguma maneira ou afastado dos pais de alguma forma, ele também está afastado de muito do seu potencial e daquilo que corresponde a esse potencial e que poderia vir à luz e ser utilizado em função de um êxito e de um sucesso, mas não é utilizado porque está colocado à parte. Então, essa é uma forma pela qual isso pode ser alcançado. Você se depara com aquele indivíduo que não se dá bem no ambiente familiar, que ele não consegue se encontrar, não consegue ser parte integrante daquilo, porém, no ambiente profissional, ele se sente muito melhor, ele se sente realizado e consegue ter sucesso. Sim, isso também acontece. Mas isso acontece às custas de um esforço, muitas vezes, muito grande para o cliente. E muitas vezes de uma maneira compensatória. Não é raro que alguém chegue ao nosso lado e diga assim, bom, eu consegui tudo. Eu consegui ganhar dinheiro, eu tenho um carro maravilhoso, eu tenho um cargo dos meus sonhos, mas... Não me alegro com isso. Isso não me satisfaz.
Então, o verdadeiro sucesso, ele é uma função de um equilíbrio que compromete tanto a vida profissional quanto a vida pessoal. E quando alguém, vamos dizer assim, pende a balança demasiadamente para um dos dois lados, ele sente falta do outro lado. E alcançar esse equilíbrio é, em essência, o verdadeiro sucesso. Porque algumas pessoas têm muito dinheiro, mas não têm sucesso. Elas não se sentem detentoras de algo que seja valoroso, ou seja, elas têm dinheiro, mas isso não as preenche. Então, sucesso é esse todo completo, né? É ter o suficiente e se sentir bem com isso. Então, o sucesso não está ligado totalmente a grandes ganhos, enfim, a grandes realizações materiais. Tem que ter um equilíbrio. Sim, existem pessoas que têm grandes ganhos e têm equilíbrio. Existem pessoas que têm pequenos ganhos e têm equilíbrio. Existem pessoas que têm ganhos médios e têm equilíbrio. Isso é sucesso para aquela pessoa. É uma ilusão achar que o sucesso é um conceito igual para todas as pessoas. Ele não é. Quando alguém está do nosso lado e ele está feliz com a vida que ele tem, ele está equilibrado nesse sentido, o que a gente tem que mexer aí, né? A gente só trabalha ou só atua quando alguém nos demanda algo. E então nós trabalhamos junto com essa pessoa até que ela encontre uma maneira de pôr isso tudo em ordem, de equilibrar esses aspectos e ficar bem com ele. Gostaria de acrescentar algo, talvez um quinto elemento. Na verdade, do que a gente observa na nossa própria experiência e das pessoas que vêm, né, que nos procuram, o sucesso está mais ligado à nossa alegria de servir. A nossa alegria de servir a vida através do outro. Então, não importa o tipo de trabalho que eu faça, mas que eu me sinto conectado em estar servindo ao outro. E como a gente disse lá no início, esse servir a gente aprende muitas vezes com a mãe. Então, certa vez um cliente nos disse assim: mas espera lá, tudo aqui começa, tudo aqui termina com a mãe, né? Com os pais? Então a gente disse: bom, tudo começa lá. Então, se de lá não sai nada, enquanto você não pega aquilo que chegou de lá, que é a vida, você vai sempre precisar voltar lá. Porque, na verdade, para você servir a vida com alegria, primeiro você precisa se alegrar com a vida. Então, se você ainda não saiu de lá, você vai estar sempre tendo a sensação que está sempre voltando lá. Mas não é que está voltando, é que você ainda não saiu de lá com alegria. Então, esse sucesso está mais ligado com a nossa alegria em servir do que essa questão de ganho, né? A questão do dinheiro faz parte do sucesso, mas não é só isso que é o sucesso. O dinheiro é uma coroação, na verdade. É uma coroação em relação àquilo que nós fazemos a serviço da vida. E vem com uma forma de equilíbrio, né? Como uma bênção, eu costumo dizer. Então, e esse sucesso é mais fácil de ser tomado porque tem pessoas que têm dificuldade. Quando tem sucesso, dá um jeito de quebrar, de perder tudo, enfim, fica triste. Então, é mais fácil suportar quando eu consigo o sucesso, quando eu tomo isso como um mérito de muitas pessoas. Porque a gente acha, bom, eu fiz isso, né? Na verdade, não fui eu. Muitas pessoas antes fizeram algo para que eu estivesse aqui agora. E aquilo que eu levo para o outro, através do meu trabalho, é uma coisa que escorre de muitas pessoas que vieram antes através de mim. Então, no nosso trabalho, a gente leva não só aquilo que eu colhi lá na faculdade, na pós-graduação, mas tudo aquilo também que como uma cachoeira, né, flui de mim, coisas profundas, a alegria de servir, por exemplo, que vem de muitos outros. Então, quando eu olho, por exemplo, para carinho dos meus pais, né, que eles olham para mim, e aí eu olho, bom, como eles olham para mim? Poxa, minha filha, né? Minha filha é um sucesso. Então, ou não sei, estou dizendo, né? Quando eu olho para os meus pais, eu vejo isso. Então, se eu sou um sucesso, eles também seguem sendo um sucesso através de mim. E isso nos dá força para ir adiante. Ou seja, eu sou responsável por levar adiante tudo aquilo que me trouxe até aqui.
compreende? Ou seja, não fica parado aqui em mim, porque se eu sigo olhando para trás, então nada pode seguir para diante, para a vida. E então, também através de mim, nada daquilo que foi possível antes ou não foi possível antes, agora não pode mais ser possível. Seja através do trabalho, nas relações de uma maneira geral. Tá, vocês disseram aí por várias vezes que muitos dos resultados do sucesso, ele tem uma conexão lá atrás, principalmente com a mãe. E o pai, onde é que entra nesse equilíbrio aí? O pai também tem participação nisso? Qual fica o peso dos dois aí no resultado do sucesso do indivíduo? Sim, a participação. Essa é a parte mais bonita da história. A participação do pai é fundamental. Frequentemente, a maneira como nós aprendemos e aquilo que aprendemos da mãe e do pai são coisas distintas. Por assim dizer, os pais ensinam às crianças coisas diferentes do que as mães ensinam. Especialmente, cabe geralmente ao pai a tarefa de desafiar, de estabelecer limites e principalmente de fazer com que nós resolvamos problemas por nós mesmos. Assim, é frequente que os pais digam às crianças ou dão às crianças o impulso essencial para que elas possam desafiar suas próprias habilidades e encontrar dentro de si quais são suas competências essenciais. Beto diz que existem duas forças essenciais no crescimento, e a primeira delas é a nutrição. Por exemplo, essa planta, para poder crescer, precisa ser nutrida, tem que ter um bom solo, uma boa água. E, por outro lado, também existe uma força que tem que oferecer uma certa resistência. No caso de uma planta, essa resistência é dada pela gravidade. Sem a gravidade, a planta não saberia para onde crescer, né? Então, normalmente nas relações com o pai, nós aprendemos esse rumo. É, por assim dizer, o papai que nos apresenta o mundo. Ele que diz assim, olha, quando a criança nasce, quem a acolhe geralmente é a mãe. O próximo passo é a mãe nos apresenta o pai e o pai nos apresenta o mundo. Esse é o fluxo natural da vida. Quando alguém então tem dificuldades com o papai, esse passo ele é difícil, ele é dificultado. Ele sabe servir, mas ele não consegue ir adiante para servir. Você, por exemplo, você já viu aquelas pessoas que têm tanto sucesso que, como patrões, as pessoas muitas vezes dizem assim, eu trabalharia para esse cara de graça, né? Então, eu já vi muitos desses. São geralmente empresários de grande sucesso. O que acontece aí, eles são capazes de, através de ações muito discretas, muito pequenas, são capazes de desafiar as pessoas sem humilhá-las, sem tirar delas nada e ao mesmo tempo levá-las a ir na direção de uma meta grandiosa. Essas pessoas muitas vezes têm uma forte conexão com o seu papai. Eles são capazes de dizer, não, você dá conta, você vai conseguir. Essa pequena coisa que eles fazem produz no outro um impulso enorme. E isso é uma força que tem a ver com o masculino, com o papai dentro delas. Bom, chegamos ao final de mais uma entrevista. Eu queria demais agradecer a participação de vocês. Muito obrigado por virem aqui. Nós que agradecemos. E para encerrar com chave de ouro, eu queria fazer uma surpresa para vocês. Gostaria, inclusive, da ajuda de vocês e de vocês que estão assistindo essa nossa entrevista. Vamos terminar com música? Vamos, tem uma música muito bacana que é do Renato Teixeira mais o Almir Sater, que eu acho que define muito essa coisa de você estar bem consigo mesmo, que eu acho que vai encaixar direitinho nesse bate-papo que nós tivemos aqui. Vocês me ajudam. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs,
o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando a vida. Nessas longas estradas eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir.